Queridos irmãos e irmãs, acolhamos hoje a palavra da nossa salvação. E o evangelho que hoje iremos rezar é o evangelho de Mateus, capítulo 19, de 23 a 30. Naquele tempo, Jesus disse aos discípulos: Em verdade vos digo, dificilmente um rico entrará no reino dos céus. E digo ainda, é mais fácil um camelo entrar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Ouvindo isso, os discípulos ficaram muito espantados e perguntaram: Então quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e disse: Para os homens isso é impossível, mas para Deus tudo é possível. Pedro tomou a palavra e disse a Jesus: Vê, nós deixamos tudo e te seguimos. Que haveremos de receber? Jesus respondeu: Em verdade vos digo, quando o mundo for renovado e o Filho do Homem se sentar no trono de sua glória, também vós, que me seguistes, havereis de sentar-vos em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos, campos, por causa do meu nome, receberá 100 vezes mais e terá como herança a vida eterna. Muitos que agora são os primeiros serão os últimos. E muitos que agora são os últimos serão os primeiros. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, Jesus continua o seu discurso, estreitando o caminho para aqueles que querem segui-lo de coração sincero. E seguindo o evangelho de ontem, ele segue condenando a riqueza, especificamente aquela riqueza que se apodera do coração do ser humano. Santo Inácio de Loyola, nos exercícios espirituais, no princípio e fundamento, nos orienta e diz que o fim da nossa vida é louvar, servir e reverenciar a Deus. Mas, muitas vezes, nós que somos criaturas criadas por Deus, nos apaixonamos pelas coisas criadas e preferimos as coisas a Deus. Nos perdemos, nos desorientamos. Quando fazemos isto, é isto que diz que somos ricos, porque nos apegamos a coisas, colocamos o nosso coração no lugar indevido. Sofremos e padecemos da morte dos nossos afetos, dos sentidos, do espírito dentro de nós, porque preferimos colocar as coisas no lugar de Deus. O dinheiro, uma vida fácil, confortável, e vamos abandonando Deus e o seu reino, a proposta que ele nos oferece nos evangelhos, pouco a pouco. O importante aqui é perceber que Jesus não faz um discurso contra o dinheiro, nem contra qualquer pessoa rica, mas ele diz que é mais fácil um camelo entrar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Quem é o rico? É aquele que mata Deus em seu coração, se enriquece de si mesmo e anuncia com seus atos, palavras e gestos que Deus morreu. Quando eu me basto a mim mesmo, quando eu esqueço do sofrimento dos irmãos, quando o que eu tenho não serve para matar a fome, para gerar vida, dignidade aos meus irmãos e irmãs. Jesus mesmo já nos disse, nos ensinou, que podemos nos perder quando esquecemos os pobres. No meu livro, Francisco, o Papa da Esperança, eu escrevo um texto do Padre Libânio que diz assim: o que perde a igreja sem os pobres? Perde o sentido da história e sua função de fermentação no mundo, permanecendo, então, à margem da marcha dos homens e mulheres de nosso tempo. Perde a força da encarnação no mundo, do enraizamento na realidade concreta e dolorosa das maiorias sofredoras, pois só essas sentem e vivem o drama do mundo. Enfim, sem os pobres, a igreja perde seu Senhor, que com ele se identificou e os fez juízes definitivos do mundo. Sem os pobres, a igreja se perde simplesmente. Fecha aspas. Padre Libânio, desse modo, denuncia que o homem rico, ele esquece do seu irmão.
Por isso, é preciso que nós, como igreja, como cristãos batizados, possamos olhar para os nossos irmãos e entender que são eles a verdadeira riqueza da igreja de Cristo, que Cristo tanto ama. Peçamos a graça de uma vida mais simples, mas mais do que tudo isso, de um coração livre. Não nos apeguemos, não idolatremos o dinheiro. O dinheiro traz muitas coisas boas, mas pode sim trazer a nossa própria condenação quando colocamos o dinheiro no lugar de Deus. Por isso, que nunca nos apeguemos a nada e a ninguém. Amemos os nossos irmãos e irmãs. Abençoe-vos o Deus que vos ama muito, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me que até que em mim se ache só a ti. Então, usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Então, usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor. Usa-me, Senhor.
Senhor. Como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor.